Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque Fagner está negociando a sua ida para o Cruzeiro. Davi Luiz estava demorando, hein? Davi Luiz livre no mercado, está sendo especulado no Corinthians. Pedro Henrique está fora, já acertou com outro clube. E Fabinho Soldado falou sobre Pogba. Eu vou te contar tudo nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. O Fabinho Soldado... É curioso isso, né? Ele deu uma entrevista falando sobre o Pogba e negou veementemente, dizendo que não tem nada, que não sei o quê, e até é engraçado, né? Que ele fala assim, provavelmente, né, o Memphis tem falado muito com ele, tem contado para ele da estrutura do clube, né, do futebol brasileiro, de como é jogar aqui, né, no nosso estádio e tudo mais. É claro que o cara se interessa, seduz e tal, mas não tem conversa, não tem nada, não sei o quê. Mas ali na frente estaremos abertos para todos os jogadores, né, inclusive o Pogba, aquela coisa toda. Então assim, ele tira o pé, mas ao mesmo tempo ele deixa em aberto. Tipo, se fechar daqui 10 dias... Não, veja bem, nós estávamos prospectando, né, o Fabinho, né? Um abraço pro Fabinho aí. Não é nenhum tipo de deboche, não, é só uma referência, né? Vamos ver, né? Estávamos prospectando o mercado, e aí apareceu a oportunidade, nós fomos lá e contratamos e tal. Porque ele é um cara muito bem habilidoso, né? Vou usar essa palavra, no mercado da bola, né? É natural negar. Enquanto você não, enfim, tem todas as possibilidades aí, você não pode ficar dizendo, não, estamos negociando com o Pogba. Imagina, seria bomba em notícia em todos os portais do mundo hoje, se ele confirma isso. Então é natural que, acho até que já vazou coisa demais, é natural que até você fichar uma proposta, o Samir Carvalho até já disse que a proposta já foi feita. Eu não consegui confirmar a informação, mas faz muito sentido. Porque já tem fornecedores, não, patrocinadores dispostos a bancar o salário dele. Então, a única coisa que eu sei é que o Corinthians avalia se vale a pena. Por tudo aquilo que eu já falei para vocês. Tem a questão do doping, o cara só joga em março, não sei o quê. O salário que ele está pedindo é mais de 4 milhões, então tem que entrar num meio termo aí para... Não sei, dá para ele vir ganhando mais que o Memphis? Vocês acham que ele vale mais que o Memphis? Eu acho que não, até por chegar depois. E chegou agora na fase boa. Um mês chegou na fase ruim e simplesmente vocês viram o que ele fez, né? Então, assim, o Memphis merece o que está ganhando. O Pogba ainda tem que fazer por merecer. E ele vai chegar e vai ficar 3 meses sem jogar. E ainda vai ficar uns 2 meses para readquirir forma física, porque ele não joga 1 ano e meio. Então, assim, o Corinthians analisa se vale a pena. E eu entendo essa análise. Eu acho que tudo isso tem que ser feito de forma muito criteriosa. Cara, ele tá bem, ele tá voando, ele tá adaptado, ele tá com vontade, ele tá querendo. Então, assim, beleza, vamos lá e aí, Pogba dispensa apresentações. E é isso que está pegando. Agora, é natural o dirigente falar que não, veja bem, vamos ver, estamos só pensando, não, é um grande jogador, aquela tirada de pé, mas ao mesmo tempo, mas vamos ver, né? Se amanhã depois acontecer, vocês já sabem que eu não neguei. É tipo isso. Então, quando vocês verem dirigentes negando alguma negociação, é do jogo. Pode ser que não tenha mesmo, mas se tem, eles não vão confirmar. E até onde eu sei, existe uma vontade, existe uma operação montada para entender de que maneira dá para contratar o cara e a partir de aí, tá bem, vamos analisar. Tem como? É viável financeiramente? É viável no quesito marketing? Vai dar retorno? Dá para a gente esperar até março? A partir de março, de que maneira ele vai estar? Quanto tempo ele demora para entrar em campo? Tudo isso está sendo estudado e analisado. Então, chance ainda tem. Comenta aqui o que vocês acharam disso tudo e, cara, obrigado aí pela audiência de vocês. Eu volto a qualquer momento. Estou aqui fugindo na madrugada, né? Deixei as crianças dormindo e a esposa. Busquei uma vaguinha aqui no hall do hotel e estou aqui conversando com vocês, como farei pelos próximos dias. Conto com você? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Isso transforma qualquer viagem em um pesadelo. Extravio de... Como vocês podem ver, eu estou improvisado aqui, né? Estou no hotel hospedado, viajando com a família, final de ano, aquela coisa toda. Parei alguns dias, mas já estou de volta na ativa aqui, né? Sempre que eu puder, vou vir aqui atualizar as informações para vocês, né? E eu conto sempre muito com a audiência de vocês e agradeço demais o carinho de vocês estarem sempre por aqui, sempre que eu posto um vídeo, vem a galera aqui comentar, então bora lá porque tem coisa acontecendo. Essa me chamou a atenção, o Cruzeiro querendo o lateral direito Fagner. Já vou dar minha opinião aqui de cara, que eu acho um baita negócio
para o Corinthians. O Fagner, eu não entendi a renovação prematura dele na metade do ano ainda, ele tinha contrato até o final desse ano, daria para fazer uma análise final, né, do ano e tal, se valeria a pena ficar com ele mais um ano, 2, e do nada o Corinthians na metade do ano acertou uma renovação por mais 2 temporadas. O Fagner já não vinha performando, já não vem jogando bem, já não vem agregando, mas tudo bem, ele é um cara importante nos bastidores, é um remanescente, né, de grandes ídolos, de grandes jogadores, né, porque muitos acabaram saindo, né, nos últimos tempos, Paulinho, Cássio, Renato, Gil, blá, blá, blá. Então o Fagner foi o cara que ficou e tal. Assim, ok, entendo por essa parte, mas ainda acho que dava para esperar até o final desse ano e você fazer uma análise, não tinha necessidade de você antecipar essa renovação. E simplesmente na metade do ano, os caras do nada acertaram uma renovação por mais 2 temporadas. Isso não deu para entender. O Fagner acabou perdendo a posição para o Mateuzinho. O Mateuzinho chegou meio assustado, meio entendendo o que era o Corinthians e por isso até não conseguiu se afirmar. O Fagner deixou o time na mão várias vezes, seja por uma questão de cartão, seja por até lesões que ele sofreu. Um cara envolvido com o clube, um cara identificado, um ótimo lateral, tecnicamente falando, dispensa comentários, mas o problema é que ele não vem sendo esse cara há algum tempo já, então vale a pena você permanecer? Ok, ele virando um reserva do Mateuzinho, ele se torna um cara importante para grupo, ok, mas vocês imaginem quanto o Fagner recebe num futebol valorizado, num Corinthians em que ele né, já está há mais de uma década com constantes renovações. Provavelmente não ganha um salário baixo, né? Então tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis, esse custo-benefício. O fato é que o Cruzeiro está querendo reforçar a sua equipe, né, com jogadores mais cascudos, já tem o Cássio lá, por exemplo, né, eles reeditariam essa dobradinha. E lá tem o lateral direito, o William, né, que é um campeão olímpico, jogou na Alemanha, base do Inter, é um ótimo jogador, fez uma ótima temporada, é titular absoluto, ele também chega lá para ser reserva. E aí o problema é do Cruzeiro, né? Agora, seria um empréstimo por todo 2025, e aí no final do ano eu não sei se vai ter uma opção de compra, se ele volta para o Corinthians para fechar esse último ano, se já fica lá pelo Cruzeiro, mas o fato se for um empréstimo com opção de compra e tudo mais, e o Corinthians né, se livra é muito forte, né, mas assim, libera um jogador que não está sendo utilizado, que já não tem agregado lá muita coisa, eu confesso para vocês que eu não acho essa história ruim não, mas queria saber sempre a opinião de vocês, né, torcedor corintiano, que tem soberania nesses assuntos aqui, né, para a gente entender, porque é um jogador querido, um jogador histórico, a gente sabe disso. O Cruzeiro, né, que está tentando o Fagner, que já tem o Cássio, e o Corinthians perdendo o Fagner, perderia mais um, na verdade já perdeu, que é o atacante Pedro Henrique. A gente até trouxe informação nos últimos tempos aí de que o Pedro Raul e o Pedro Henrique estariam meio que na vitrine, assim, né? Do tipo assim, quem chegar leva. Olha a feira, olha o tomate, olha a batata, aquela coisa toda. E aí o Ceará demonstrou interesse e está levando o Pedro Henrique. O grande lance dessa notícia é que o Corinthians estaria até pagando parte dos salários do Pedro Henrique, para vocês terem uma ideia. É uma questão do tipo assim, vamos renovar o elenco, vamos né, e diminuir prejuízo, né? Ok, a gente está pagando aqui 500, vamos pagar, sei lá, 300 e o Ceará paga os outros 200, a gente economiza 200. Sei lá, não sei se essa é a conta, tá? Mas ele ganha nessa faixa aí, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o Corinthians está pagando uma parte, o Ceará está levando e o Corinthians está abrindo espaço também. Até porque, com os reforços que chegaram, ficou difícil, né? Tanto para o Pedro Henrique quanto para o Pedro Raul. O Pedro Raul ainda tem a concorrência do Héctor Hernandes, do Yuri Alberto, do Memphis Depay, então, sim, ele é o quinto na fila. E o Pedro Henrique, o Romero renovou agora, tem o próprio Thales Magno, né, e o Memphis e o Yuri fizeram uma baita dupla, então, cara, é difícil, né? E a gente sabe que o Corinthians vai atrás de mais um atacante, então dificilmente ele vai ter espaço, como já não vinha tendo. Pedro Henrique, então, acertado com o Ceará. O Davi Luiz, eu falei na abertura do vídeo que estava demorando, porque assim, o Davi Luiz ele já se declarou torcedor do Corinthians, né? Mas na primeira oportunidade que ele teve de voltar ao Brasil, ainda num bom nível, ele fechou com o Flamengo, claro, né? Paga mais, chance de título, aquela coisa toda, né? Primeira oferta que ele foi para o Flamengo. Ele teve alguns bons momentos no Flamengo, foi campeão, aquela coisa toda, mas assim, já não
não é mais um titular, já não é mais o cara que chegou a jogar no Chelsea. O Davi Luiz é curioso, assim, porque ele tem uma... Ele divide opiniões, né? Tem gente que acha ele um jogadoraço, um polivalente, joga de volante, bate falta, um zagueiro técnico, aquela coisa toda. E tem gente que acha ele um grosso, né? Um cara atrapalhado. Eu tô no meio termo, tá? Eu acho que ninguém faz a carreira na Europa por tanto tempo que ele fez, por acaso, do nada. Ao mesmo tempo, eu acho que ele é um pouco superestimado. Nessa reta final de carreira, eu confesso para vocês que, assim, eu acho que não tem necessidade. Olhando pelo lado do Corinthians. O Corinthians pode olhar zagueiros mais jovens, zagueiros mais até experientes, mas assim, com mais vitalidade. Não quero aqui determinar a fim de carreira do Davi Luiz, pelo contrário. O Juliano Bertolucci, né, que é um empresário que acho que, se não me engano, o Jorge Nicola deu essa informação. Ele teria dito que o Corinthians e o Fortaleza se interessaram pelo futebol do Davi Luiz. Acho que ele pode ir para o Fortaleza, acho que ele pode ir para qualquer equipe, na verdade. Só acho que o Corinthians, que precisa de zagueiro, precisa de um zagueiro mais jovem para fazer dupla ali com o André Ramalho, especialmente. Tem o Gustavo Henrique, que terminou bem o ano. O Corinthians precisa de zagueiro, mas eu não me parece que esse cara seja o Davi Luiz. Mas, de novo, quero ouvir a opinião de vocês, porque torcedor, Corinthians, a Fiel, tem soberania aqui. E para fechar esse vídeo... Gente, o Fagner está, né, com a sua contratação encaminhada pelo Cruzeiro. O jogador, esse ano, né, renovou o contrato com o Corinthians até o fim de 2026, ou seja, ele tinha mais 2 anos de contrato, mas é um jogador que vai para o Cruzeiro. Tá? Vocês sabem, quem é das antigas aqui no canal, cafezeiros e cafezeiras, vocês sabem o quanto eu já critiquei o Fagner. Aliás, né, eu acredito que eu até criticava num período em que ninguém tinha muita coragem de fazer isso. Estou falando lá de 2021, 2022 foi um ano terrível. Eu lembro que o Vitor Pereira tinha bronca dele, né, porque ele não entrava em forma. Eu sempre critiquei o Fagner. Critiquei a renovação do Fagner. Eu acho que a renovação dele por 2 anos foi um grande erro. Só que eu vou criticar a saída do Fagner agora, tá? E vou deixar aqui os meus argumentos com todas as informações que eu apurei. Primeiro, o grande erro o grande erro, tá? É você liberar o Fagner para o Cruzeiro de graça e ainda pagando parte do salário dele. Tudo começou, pelo que eu apurei, tudo começou com o Ramon Dias ligando para o Fabinho Soldado e depois também para o próprio Fagner pedindo, né, avisando que o Fagner estava fora dos planos. Primeiro pediu para o Fabinho Soldado liberar o Fagner, tentar negociá-lo, e depois avisou o próprio Fagner que ele estava fora dos planos do Ramon para a temporada 2025. Depois disso, tá? Depois disso, passou-se a buscar um clube para o Fagner. E aí o Cruzeiro aparece na parada. Como o Ramon Dias não quer contar com o Fagner de jeito nenhum, e fortalece aquela minha velha informação que o próprio filho do Fagner curtiu na época, né, a postagem, quando eu disse que o Fagner e o Coronado, né, haviam, né, internamente reclamado de que existia uma panela, né, dentro do Corinthians, e uma panela de gringos. Isso foi uma acusação ali dos dois. O Ramon não quer o Fagner no elenco, tá? E ele dispensa o Fagner. O Corinthians tem que buscar um clube, o Cruzeiro aparece, e aí a negociação se fecha da seguinte forma, tá? O Fagner vai jogar por empréstimo, né? Segundo essa informação já é do Samuel Venâncio, que é repórter lá de Minas, muito bem informado. Ele vai jogar por empréstimo no Cruzeiro até o final de 2025, com o Corinthians pagando
parte do salário do Fagner. E para piorar a situação, o Corinthians perde também o filho do Fagner, o Henrique Lemos. Você deve estar pensando assim, né? Eu vi uma mensagem já aí dizendo, pô, mas é vingança, o cara vai levar o filho. Gente, o menino tem 14 anos. Eu, né, onde eu for, levo minha família, ainda mais um filho de 14 anos, e eu não, né, enfim, eu também gostaria de, né, de ter meu filho onde quer que eu for, né, de ter minha família onde quer que eu for, tá? Então, olha só, existem para mim aí vários erros, tá? Primeiro é o erro da falta de sabedoria, Por quê? O Henrique Lemos é um dos destaques da base do Corinthians com 14 anos, tem metido gol, tem jogado muito bem. Ele é muito bom jogador. Então você perde, né, o menino para o Cruzeiro, e lembrando que ele tem contrato com o Corinthians, mas não é contrato profissional. Eu acho que deveria ter pesado na balança a questão do filho dele, porque o Ramon Dias amanhã não vai estar no Corinthians, daqui uns anos, mas o futuro do Corinthians, ele depende das categorias de base. Segundo que, eu vou ser bem claro tecnicamente, e eu estou falando isso antes de acontecer o negócio, para ninguém falar que eu sou oportunista. Eu já venho há um bom tempo aqui, quem me acompanha sabe, dizendo que para mim a lateral direita do Corinthians não deveria se mexer, não precisaria buscar reforços, porque o Corinthians estava bem servido na lateral, com o Mateuzinho como titular e o Fagner como um ótimo reserva. Eu acho que o Fagner é um ótimo reserva, tá? Um ótimo reserva. Por quê? Porque se o Fagner não aguenta 90 minutos, ele aguenta muito bem 45. Tecnicamente ele é muito bom, com bons cruzamentos, bom apoio. Talvez como titular, né, deixou a desejar, e isso daí não precisa nem falar, a gente sempre fez essa crítica. E aí você vai emprestar o Fagner para o Cruzeiro, que talvez ele vai ser lá no Cruzeiro o que seria aqui no Corinthians, um ótimo reserva, porque o Willian lá é bom jogador e lateral direito. Mas eu não duvido nada que ele não ganhe a posição de titular lá em Belo Horizonte. Agora, você vai pagar o Cruzeiro para o Fagner jogar lá. E agora você vai ter que pagar para ir no mercado em busca de um lateral direito. Cara, isso é uma falta de sabedoria que eu não consigo entender. Eu não sei se essa diretoria tem algum problema com o início do ano, se eles são bons só na janela do meio do ano, mas a janela do Corinthians tá indo muito mal já nessa reta final de 2024 e início de 2025. No caso do Fagner, o Maná não tem condição de ser reserva do Mateuzinho. Tá? Vou repetir, o Léo Maná não tem condição de ser lateral do Corinthians. Quando o Mateuzinho foi expulso, se o Mateuzinho lesionar, se acontecer qualquer coisa, e o Mateuzinho, ele oscilou, ele terminou em alta, como a maioria, mas oscilou como a maioria também em 2024. Cara, você tinha um reserva ideal, um cara experiente, um cara que talvez não merecia mais ser titular, eu concordo com isso. Mas você vai pagar para ele jogar no Cruzeiro e agora você vai pagar para contratar outro no mercado? Salve, fiel, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians aqui com vocês, né? O Corinthians que tá aí envolvendo alguns jogadores em algumas negociações, é o caso aí do Fagner. Fagner deve ir para o Cruzeiro, segundo informações aí divulgadas no UOL, e alguns setoristas trouxeram a informação, né, que o Cruzeiro estaria disposto, né, a fazer a contratação do Fagner, mas agora seria por empréstimo. O Corinthians liberaria o jogador por empréstimo até o final de 2025. É bom frisar que o Fagner renovou o contrato com o Corinthians, mas não aproveitou as oportunidades
e ficou no banco de reservas. É algo que está incomodando aí o jogador. É um jogador que tem bastante história no clube, tem diversos jogos, né, jogados com a camisa do Corinthians, diversas decisões o Fagner participou, e o Fagner pode ser que venha aí ir para o Cruzeiro por empréstimo. O Corinthians abriria a mão do Fagner para a próxima temporada e iria atrás de um outro lateral direito para suprir essa ausência. Deixa aí o que você acha sobre essa negociação. Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians!